Vamos mergulhar hoje direto numa das mais estranhas conspirações relacionadas à teoria da Terra interior ou da Terra oca, que é a escavação de Tsarishina. Esse assunto da Terra oca ou da Terra interior é um assunto recorrente nos temas aqui que a gente aborda nos episódios do Universo Mente Aberta. Ele estava presente, por exemplo, quando a gente falou dos mistérios da caverna de Los Tayos no Equador, ou também no episódio relacionado ao Integratron do George Van Tassel, quando a gente fala sobre os povos que em teoria habitam no subterrâneo da região de Archuleta Mesa, debaixo da base Dulce, lá no Novo México, e que estariam relacionados a extraterrestres que teriam vindo há muitos milhares de anos atrás, inclusive entraram em luta com os nativos americanos ali dessa região lá dos Estados Unidos. E também na lenda do povo Dropa, cujos discos com a saga de história deles de ter vindo de um outro sistema planetário e ter caído aqui na região do Tibete, está contada na segunda parte dos episódios sobre os Uparts, ou os artefatos fora de lugar. Nós não vamos nos estender aqui sobre a teoria da Terra Oca justamente porque ela é complexa e ela envolve muitos livros, ela envolve culturas milenares que já acreditavam nisso e se desdobram numa série de informações. Se você tiver interesse em conhecer mais essa teoria, nós temos uma postagem bem detalhada lá no blog do Universo Mente Aberta sobre esse assunto da Terra interior ou da teoria da Terra Oca. Então vamos falar sobre o evento conhecido como a escavação de Tsarishina, na Bulgária. Tsarishina é um povoado localizado cerca de 23 quilômetros de distância de Sofia, que é a capital da Bulgária, país do leste europeu. Essa pequena vila passou a ser chamada de Área 51 da Bulgária, depois que em apenas 2 anos ela se tornou objeto de inúmeros segredos militares e fenômenos psíquicos envolvendo inclusive avistamentos de OVNIs e contatos extraterrestres. Isso virou um rabbit hole, ou ali uma thread, um desdobramento de uma série de acontecimentos cujo contexto a gente precisa compreender e está relacionado justamente a esse evento que teve a sua origem a partir de avistamentos de OVNI registrados em 1989. Nessa época, a Bulgária estava passando pelo processo em que ela deixava de fazer parte da União Soviética, que estava se desfazendo ali na virada dos anos 90, e ia passar por um processo de liberdade, de libertação do povo, o que era muito animador. Porém, o país passava por sérias dificuldades financeiras. Então, esse contexto chama muito a atenção de quem analisa o episódio de Tsarishina. Como a gente disse, tudo começou em 1989, quando houve 2 grandes relatos de avistamento de objetos voadores não identificados lá na Bulgária. O primeiro, no início da manhã de 17 de dezembro de 1989, e que foi relatado por várias testemunhas independentes. Um grande objeto tinha sido avistado pousando perto da Academia Médica Militar, que fica na cidade de Bankia, que fica localizado cerca de 30 quilômetros de Tsarishina, e as testemunhas relataram que após o pouso viram 3 figuras humanoides saindo de dentro dessa nave. O segundo relato ocorreu naquela mesma cidade de Bankia no dia seguinte, 18 de dezembro de 1989. Por volta das 7 horas da noite, o capitão de uma aeronave militar chamado Kresimir Vetskov filmou um objeto voador não identificado sobre as montanhas Dragon Man e Leonine. Essa gravação tinha 17 minutos de duração, mas infelizmente hoje não se tem mais nenhuma cópia. Esse vídeo se perdeu aí, um vídeo militar que se perdeu ao longo do tempo. Esses 2 avistamentos consecutivos de objetos voadores não identificados lá em Bankia, próximo a Tsarishina, na Bulgária, foram suficientes para intrigar todo o país e levou o Ministério da Defesa búlgaro a criar uma divisão de pesquisas em menos de um ano depois, em 21 de novembro de 1990. Essa divisão de pesquisas era dedicada a investigar OVNIs e fenômenos paranormais. A atuação dessa equipe ficou a cargo de cientistas locais e era financiada por autoridades governamentais. Os responsáveis adotaram, no entanto, uma abordagem pouco convencional para uma divisão desse tipo relacionada ao exército. Eles empregaram vários médiuns búlgaros
e porque eles acreditavam que esses médiuns eram dotados de poderes para ajudar essa divisão a entender melhor o fenômeno extraterrestre e os avistamentos que as pessoas estavam relatando naquele momento. Embora pareça ridículo para a gente um governo trabalhar com médiuns em tempo integral numa divisão focada num trabalho sério como esse, é um fato histórico que quase todas as grandes potências mundiais fizeram isso, desde a Rússia, passando pela China, Japão, Alemanha e principalmente os Estados Unidos. Usaram médiuns e usaram esse processo de visão remota que eles chamam com um projeto chamado Stargate, que inclusive foi retratado em filme e livro chamado Os Homens que Encaravam Cabras e que a gente citou aqui no Universo Mente Aberta no episódio dedicado às ciências noéticas. Alguns dias depois que essa divisão de pesquisa de fenômenos foi criada, um técnico de elevadores chamado Dmitry Kakamenov entrou em contato com essa divisão, afirmando ser vidente, ser médium e afirmando que ele vinha sendo contatado já há algum tempo por uma voz interior de uma entidade que sistematicamente o pressionava a ir a um certo ponto no pé de umas montanhas lá nos Balcãs, na região ali da Bulgária. Esse lugar era justamente a aldeia de Tsarishina. Segundo esse técnico, esse Dmitry, que se apresentou como sendo um vidente, essa voz interior que ele ouvia era acompanhada por imagens vívidas, como se fossem sonhos lúcidos recorrentes, onde apareciam revolucionários búlgaros do século XIX para ele, como um personagem chamado Georgy Rukovsky, que o teria orientado a liderar o povo búlgaro. Além desses sonhos, esse técnico, o Kekamanov, foi contatado pelo que ele descrevia como uma inteligência cósmica que revelou que ele seria descendente do czar Samuel, que era um imperador lá do primeiro Império Búlgaro, e como um descendente desse imperador, ele seria herdeiro de algo surpreendente, que era um tesouro escondido naquela área ali de Tsarishina. De fato, existe há tempos lá na Bulgária a lenda de haver escondido na região, justamente dessas montanhas onde fica essa vila de Tsarishina, um tesouro desse czar Samuel. E a localização exata, se esse tesouro realmente existir, permanecia desconhecida até aquela época. É importante a gente entender que o país que estava recém saindo do regime comunista, sob o qual ele esteve por décadas, eles estavam tão endividados que óbvio que uma parte desse tesouro fortaleceria significativamente a economia do país. Incrivelmente, a divisão governamental de pesquisas ali de fenômenos considerou Dmitry uma pessoa mentalmente estável e levou a sério a reivindicação dele. Uma semana depois, em 3 de dezembro de 1990, o Ministério da Defesa búlgaro foi notificado e entrevistou Kakamenov para ver se liberava realmente o processo, a verba toda, para dar andamento nessa sugestão desse técnico. E ele foi aprovado. O Ministério da Defesa ficou convencido das alegações dele e naquela mesma noite foi convocada uma sessão com outros médiuns e representantes daquela divisão de fenômenos do Ministério da Defesa. Essa sessão durou várias horas. Nessa sessão eles fizeram contato com a mesma inteligência celestial ou extradimensional que havia contatado o Dmitry Kekamenov. Nessa canalização ou contato mediúnico, eles confirmaram que havia algo extremamente precioso enterrado debaixo do solo da região da vila de Tsarishina. E no entanto, pelo contato que eles tiveram com essas entidades, não era um tesouro convencional do tal czar Samuel que estava lá. O que havia era mais precioso do que uma herança de um tesouro. Era algo que mudaria a história da humanidade e do mundo. As entidades relataram nessa sessão mediúnica que o que estava escondido debaixo do solo de Tsarishina seria o primeiro ser humano que populou a Terra. E foi deixado claro ali para os médiuns e psíquicos que participaram dessa sessão que esse ser não era um Adão bíblico que a gente conhece, mas um ser adâmico estelar, como eles o chamaram, um ser de origem extraterrestre que tinha um DNA semelhante ao nosso e do qual a raça humana teria se originado.
um conceito muito similar ao que é sustentado nos mitos de criação sumérios que envolvem a saga dos Anunnaki. Consta que o Ministério da Defesa e os membros da Divisão de Pesquisa de Fenômenos ali da Bulgária desconheciam completamente o assunto da mitologia Anunnaki dos Sumérios, mas eles certamente consideraram os resultados dessa sessão incrivelmente convincentes, porque 3 dias depois eles conseguiram a provisão orçamentária para mobilizar uma força-tarefa que foi preparada para iniciar a escavação lá em Tsarishina. Eles então desembarcaram lá nessa vila, liderados por uma personagem que é central nessa história, uma mulher chamada Elisaveta Loginova. Ela era uma psíquica, uma médium-chave encarregada de dirigir cada movimento dessa escavação, porque ela se tornou a canalizadora favorita dessa inteligência cósmica que tinha essa informação. Apesar do seu papel vital no projeto, ela foi uma das últimas protagonistas nessa operação que divulgaram sua própria versão do acontecido. Ela fez isso com muitos detalhes num livro que ela lançou em 2018, intitulado Tsarishina Fateful Contact. Outros participantes confirmaram o relato desse livro dela como preciso e confiável sobre os eventos que ocorreram em Tsarishina lá entre 1990 e 1992. A Elisaveta Loginova, ela desenvolveu essa capacidade mediúnica de canalizar entidades já depois de adulta, e ela então tinha contato com uma entidade que ela chamava de Roho. Aparentemente é a mesma inteligência celestial que tinha originalmente contatado lá o Dmitry Kekamenov. Comparado ao Kekamenov, porém, essa médium se provou ser uma receptora, uma canalizadora muito mais organizada e sistemática para registrar com precisão as orientações que essa entidade passaria para a equipe lá da escavação. Segundo os relatos, quando ela canalizava o contato com os Roho, ela sentia a presença deles mediante uma forte vibração e um calor que tomava conta do corpo dela, e ela então começava a falar e escrever sistematicamente à medida em que o contato ocorria, como a gente vê acontecer com outros médiums. Sempre que ela terminava esses contatos, ela ficava muito cansada, com fome e com sede, e essas manifestações que fizeram com que um dia o marido dela contatasse essa divisão de pesquisas lá do Ministério da Defesa da Bulgária e comentasse o que estava acontecendo, e isso culminou com que ela fosse então recrutada para, em dezembro de 1990, se juntar à causa dessa escavação em Tsarishina, que foi batizada de Sun Ray, ou Raio de Sol. É importante a gente registrar esse nome, Sun Ray, ou Operação Raio de Sol, porque a gente vai ver que acontecimentos ao longo da escavação parecem confirmar a importância desse nome, que aparentemente foi um nome dado ali por eles acidentalmente no início da operação. Logo no começo do processo, quando a equipe estava se formando e fez as reuniões preliminares, o chefe desse departamento científico da divisão de pesquisas lá do Ministério da Defesa, que era o professor Naplatinov, apresentou a sua filha, que era chamada Marina Naplatinov, uma mulher de 27 anos, como membro dessa operação. Segundo esse professor, ele dizia que a filha dele era muito mais capacitada do que a Elisaveta para esse processo, porque ela já era canalizadora ou psíquica, que tinha contato com entidades extraterrestres desde criança. Então ele insistiu. O comandante Minchev, que era o comandante da operação, aceitou a sugestão desse professor, porque ele considerava que quanto mais médiuns e psíquicos tivesse na equipe, mais rápido eles conseguiriam terminar o projeto ali e a escavação e chegar no tesouro ou naquela criatura que estava escondida lá, tudo aquilo que foi revelado por essas entidades nessas canalizações. Primeiro com Dmitry, depois confirmado lá com a Elisaveta Loginova, e agora essa Marina, filha do professor Naplatinov. Porém, ela começou a se desentender logo que ela chegou na equipe com a Elisaveta. Não pela Elisaveta, mas por ela. Ela era uma pessoa estranha, ela alegava que estava tendo contato com entidades que não seriam os mesmos Roho com quem a Elisaveta falava, e ela dizia que a escavação deveria começar num certo ponto que ficava
um pouco mais à esquerda do ponto que a Elisaveta dizia ter sido designado pelo contato dela. Para evitar que elas ficassem então nesse clima de conflito, o comandante Minchev fez com que as duas se aproximassem e ele tentou que elas então trabalhassem ali na amizade, que elas estabelecessem um contato entre si. Porém, a Elisaveta disse que essa Marina era uma pessoa extremamente esquisita, estranha, uma pessoa de difícil trato. Ela parecia um biorobô, nas palavras da Elisaveta Loginova. Ela era uma pessoa que já não parecia ter um comportamento humano normal. Era uma pessoa que tinha um olhar fixo, respondia tudo monossilabicamente, com uma ou duas palavras, não olhava as pessoas no olho, tinha assim, uma expressão fixa, distante, e era uma pessoa muito difícil de se relacionar. E, inclusive a Elisaveta dizia que esse era um medo que ela tinha quando ela começou esse contato com os Rojo, com essas entidades aí que ela canalizava, porque ela só fez isso depois de adulta, já com filhos. Ela tinha medo porque ela sentia que ao final desses contatos ela sempre ficava um pouco mais estranha. Ela tinha medo de perder as características humanas e de empatia que ela tinha com as outras pessoas. Aparentemente, essa outra moça Marina, como já fazia isso desde pequena, já tinha passado por esse processo de desgaste, que era justamente o medo da Elisaveta Loginova, e já estava uma pessoa esquisita, uma pessoa estranha. Quando o comandante Minchev, o comandante da operação, percebeu que as duas não estavam conseguindo se comunicar, e a Elisaveta revelou que ela estava preocupada com esse comportamento estranho e frio desta moça, a Marina, filha do professor, que era o chefe do departamento científico dessa divisão, o comandante Minchev optou então por seguir as orientações da Loginova, abriu mão das orientações da Marina. Obviamente isso gerou uma reação no pai dela, que era membro ali, chefe da divisão científica. Essa Marina teve um surto quando ela se viu meio que afastada ali da condução das operações ali no começo das escavações. Começou a gritar que não, eles vão entrar em guerra, eles vão entrar em guerra, eles não querem. E surtou. O comandante então afastou definitivamente essa Marina da operação e o pai dela então a pegou pelo braço e eles saíram então da equipe, deixaram de participar. Essa Marina nunca deixou claro quem eram eles a quem ela se referia, já que ela nunca nominou, ela nunca disse exatamente que entidades a contatavam. As pessoas envolvidas na análise desse caso acham até que poderia ser até algum outro grupo de entidades interessadas em encontrar esse mesmo ser que estaria lá enterrado lá em Tsarishina. E já que ela não falava o nome, então teoricamente não seria a mesma entidade Rojo contatada pela Loginova. Essa moça, Marina, teve um fim trágico. Algum tempo depois que ela se afastou da operação, essa moça pôs fim à vida dela, ela se atirou do 10º andar do prédio onde ela morava, e as pessoas então acham que talvez ela não fosse uma psíquica ou uma médium, ela fosse uma pessoa que tinha alguns problemas e talvez sofresse de esquizofrenia, chegando a esse ponto aí depois de ter saído da operação. Fato é que a Elisaveta Loginova então ficou à frente da operação, conduzindo assim as escavações lá em Tsarishina. Essas escavações, como a gente falou, elas consumiram um orçamento que hoje representa um montante de 20 milhões de dólares. Na época daria mais ou menos uns 8 milhões de dólares. É bastante dinheiro. Elas se estenderam por 2 anos e da pouca documentação que restou de toda essa operação, se tem as fotos das tendas, de todo o sítio ali que foi montado em Tsachirina ao longo do tempo em que durou essa escavação. Eles tiveram então vários contratempos, eles seguiam estritamente as orientações recebidas na canalização mediúnica da Elisaveta Loginova desse povo Rojo, em que direção, durante quanto tempo, em que ponto eles deveriam escavar. Eles foram seguindo essas orientações e depois de um certo tempo eles perceberam que eles estavam cavando no sentido de uma espiral. Isso obviamente gerou um medo em ter um desmoronamento, mas provavelmente a ambição deles era tão grande que eles não desistiram. Eles já estavam ali a 70 metros de profundidade e numa extensão de mais de 100 metros escavados, quando eles começaram então a verificar alguns acontecimentos insólitos. As pessoas ali em volta
os residentes ali da área próximo à escavação começaram a relatar uma série de visões de luzes, de bolas luminosas, de raios de luz, ruídos de noite, coisas estranhas absolutamente inexplicáveis. A própria Loginova revela que nas canalizações esses seres, os Rohirrim, começaram a dizer que em alguns momentos eles iriam aparecer, mas não poderiam ter a proximidade da equipe lá da divisão de pesquisa, nem dela, porque eles teriam um mal-estar fortíssimo em relação à presença próxima a eles. Segundo todos os relatos que eles deram alguns anos depois de ter terminado a operação, eles relatam que começaram a haver flashes de luz, como se fossem realmente raios de luz, raios de sol, como era o nome inclusive da operação, Sunray, que apontava exatamente onde eles deveriam escavar. Então foram registrados diversos episódios desses raios de luz que davam direcionamento para eles e eles foram seguindo, mesmo sob o medo de aquilo originar um deslizamento ou de colapsar toda aquela escavação que eles estavam fazendo. Depois de algum tempo, o comandante Minchev ficou preocupado que eles não chegavam aonde eles queriam, porque teoricamente nas canalizações iniciais o contato dos Rohirrim com a Loginova sinalizava que eles dariam cabo dessa operação em 3 dias. E eles já estavam passando de 1 ano nisso. E eles tinham chegado a uma área onde a rocha era muito dura, parecia uma espécie de argila, eles não conseguiam passar desse ponto, nem com o maquinário que eles tinham, nem com pás e picaretas, e eles começaram então a se sentir inseguros em relação a esse projeto. O que eles resolveram fazer? Os comandantes da operação resolveram contatar a mulher que é considerada a maior vidente e profetisa da Bulgária, que é a Baba Vanga, ou a Vovó Vanga, que é uma vidente muito conhecida. Ela morreu em 1996, mas deixou previsões aí até o ano de 5079. É uma vidente da qual se acha muitos vídeos, inclusive na internet, pelas previsões. Ela previu o fim da União Soviética, ela previu a morte do Stalin, ela previu a morte do John Kennedy, a eleição do Barack Obama, e é calculado que ela tem um percentual de acerto nas previsões, nas profecias dela, de 85%. Então, ela foi contatada pela direção ali da operação para que eles soubessem realmente se tinha alguma coisa ali, o que eles deveriam fazer, se aquilo tudo era uma fantasia na qual essa divisão de fenômenos havia se lançado. E surpreendentemente, essa vidente, a Baba Vanga, disse que realmente existia um ser que estava em estado de animação suspensa lá no fundo da Terra. A transcrição do relato dela é o seguinte: não é a sua hora. No centro da Terra, a uma profundidade de 2.000 quilômetros, existe um grande cristal, que é perigoso e que vai ficar lá enquanto a Terra existir. Ele controla o movimento do nosso planeta. Parem de cavar, ou a Terra morrerá. Haverá dias difíceis pela frente para os humanos. Haverá muitas novas doenças terríveis se vocês continuarem cavando. Nesse buraco há o inferno. Mas não é o inferno como vocês conhecem. Há pessoas que vivem lá como nós, mas a origem deles é diferente. Também há um dispositivo espacial que foi enviado por uma civilização extraterrestre. Existem astronautas lá. Milhares de anos atrás, quando o seu país nem existia, uma civilização de outro planeta enviou uma nave espacial com 3 astronautas para a Terra. Eles não eram humanos, eram robôs enviados para investigar a vida aqui nesse planeta, mas eles tiveram problemas e a nave caiu em Tsarishina. Quanto mais vocês cavarem, serão expostos a mais radiação. Não cavem, ainda não é a hora de acharem isso. A Baba Vanga então supostamente alega ter recebido essa informação dessas entidades que já contatavam a Loginova, e tudo que a Baba Vanga disse teve um enorme impacto sobre a equipe lá envolvida na Operação Sunray e revelou não só a história da origem dessa antiga entidade sepultada lá,
que os militares búlgaros estavam buscando nessa escavação e confirmaram então a existência que dava credibilidade a Elizaveta Loginova. Mas mesmo com esse aviso, provavelmente movidos ali pela ambição, eles continuaram cavando e com as orientações recebidas da Elizaveta, eles passaram a saber aonde eles deveriam colocar explosivos ali de uma maneira segura, porque eles tinham chegado num ponto de rocha muito dura que eles não conseguiam transpor. Eles descobriram que existia uma espécie de material viscoso que recobria essa pedra. Quando eles conseguiam deslocar algum pedaço de rocha, aquilo grudava em outra rocha, e então as entidades disseram para eles não mexerem nesse material e orientou a eles onde eles deveriam colocar os explosivos, que quantidade, em que ordem explodir, para eles conseguirem seguir adiante, transpor essa parede de extrema dureza que eles tinham achado, e inclusive se cuidar em relação a esse material, e que os Rojo, essa entidade que orientava lá a canalização da médium, eles disseram que isso era uma proteção, que isso tinha micro-organismos e bactérias desconhecidos para a humanidade e que quem tocasse naquilo ia passar mal e iria morrer, porque aquilo foi feito justamente para garantir o isolamento do ser que tinha ficado ali debaixo de Tsarishina. Isso seria, na verdade, uma placa de defesa biológica que os Rojo tratavam como sendo um tipo de rolha, segundo a Elizaveta Loginova cita no livro dela. Em 12 de maio de 1991, por volta das 8 horas da noite, a Loginova ia jantar com uns colegas, quando ela teve então aquela sensação de calor que ela tinha quando ela estava começando uma canalização. Eles estavam então mandando uma mensagem de emergência ali fora do programado para ela, então eles disseram que eles estavam se aproximando e eles iriam aterrissar em algum ponto desconhecido próximo da cidade. Eles queriam ter acesso à escavação para fazer algum procedimento que ajudaria eles. Eles orientaram para que ela não deixasse ninguém sair ali das tendas, que eles fechassem tudo e ficassem totalmente isolados, porque eles precisavam sozinhos fazer o que eles tinham que fazer ali na escavação. Eles orientaram que seria muito arriscado para a saúde se tivesse algum contato, alguma proximidade com eles, com essas entidades. E o que eles conseguiram ver foi que apareceu uma enorme nuvem ali em cima da área onde eles estavam, com luzes que se moviam em círculo, iluminavam todo o céu ali, e essa nuvem acabou indo até uma colina oposta ali onde estava sendo feita a escavação, passou por detrás da colina e desapareceu. Tudo que restou foram luzes piscando ali depois da colina e se movendo. E então somente os cães, os cachorros ali que acompanhavam eles, ficaram para fora. Eles começaram a uivar, esses cachorros começaram a latir muito, chegando a uivos, e eles estavam histéricos. Mas aos poucos eles foram se acalmando. A Elizaveta recebia mensagens de que eles estavam se aproximando e aparentemente com isso os cachorros estavam se acalmando, mas eles não conseguiam ver nada do lado de fora das tendas lá onde eles estavam. Não se sabia o que eles foram fazer lá, essas entidades, no túnel, e depois de cerca de 20 minutos parece que tudo se normalizou. Eles mandaram uma mensagem dizendo que eles já tinham se afastado, eles não poderiam revelar onde eles tinham pousado. Eles saíram das tendas, viram os cachorros prostrados ali no chão, como se tivessem exaustos. Eles então foram mexer com os cachorros para ver se eles estavam vivos, mas eles tinham dificuldade em levantar, estavam cambaleando, mas aos poucos eles foram recuperando as forças lá, os animais, e pareciam estar intoxicados, mas depois ficou tudo bem. Quando eles resolveram então entrar no túnel depois desse contato, eles perceberam que havia material retirado das paredes e do solo. Realmente houve alguma intervenção ali na escavação, provavelmente para que essas entidades ajudassem ali eles a seguirem adiante na escavação. Algum tempo depois,
a Elisaveta recebeu pela primeira vez um convite para o que eles chamam de Remote Vision, ou de visão remota, que é um processo que a gente aborda no episódio sobre ciências noéticas, onde a pessoa, com seu poder psíquico, consegue se deslocar como se fosse ou um sonho lúcido ou uma viagem astral para um determinado ponto físico. Os Rojo convidaram a Elisabetta Longinova para ir para a sua nave, onde eles conversaram com ela, explicaram que ela jamais poderia ter contato físico de proximidade com eles, nem o pessoal da equipe, porque nós aqui, os humanos, não estamos preparados, não estamos no mesmo nível vibracional para ter contato de proximidade físico com esses seres e a dimensionalidade deles. Um assunto que a gente também já mencionou aqui em episódios do nosso Universo Mente Aberta, como é, por exemplo, abordado no livro O Rio Subterrâneo, da doutora Gilda Moura, que é uma psicóloga e terapeuta especializada em abdução, onde ela relata que o mal-estar e a sensação negativa que os seres humanos sentem em muitas abduções e contatos é, na verdade, consequência do despreparo do nosso corpo físico para a dimensionalidade desses seres. Então eles reiteraram isso nesse processo de visão remota que eles convidaram a Longinova para fazer e não revelaram onde eles tinham pousado. E no mesmo mês em que a Longinova teve visitação pelo processo de visão remota, ela teve uma nova forma de comunicação. Em vez dela receber a canalização, que ela pegava caneta e papel e escrevia o que eles estavam ditando, vamos dizer, para ela passou a ter sonhos vívidos, onde ela começou a reproduzir a escrita dessas entidades, que ela relata como sendo muito parecida com hieroglifos, com símbolos, com desenhos e ideogramas. Não era especificamente um alfabeto, era uma escrita do tipo hieroglífica ou de ideogramas. Os experts contratados ali pelo Ministério da Defesa búlgaro para tentar decifrar essa linguagem não identificaram eles com qualquer idioma conhecido. Quem teve acesso a esse material considera que eles lembram o que o pessoal chama de sigilo de conjura. Sigilo de conjura são símbolos que, por exemplo, o mago chamado Sir John Dee, que era o mago particular da Rainha Vitória, usava nos seus feitiços e nos seus livros de conjura de demônios, que ele registrou em vários livros. Lógico, vamos deixar de lado aqui superstição e tipo de assunto envolvendo demônios, mas essa semelhança com esses chamados sigilos ou conjuras tão ancestrais lá, que eram usados na época da Rainha Vitória, provavelmente influenciou os especialistas a chamarem de novo a profetisa cega lá, a Baba Vanga. Ela aceitou o convite do coronel Kanev e do general Minchev, que estavam à frente ali da operação, e da Elisabetta Longinova. Ela recebeu esse pessoal na sua casa e eles inclusive gravaram o áudio dessa conversa que eles tiveram com ela, onde pediam para ela ajudá-los a decifrar o que essas entidades estavam querendo transmitir nessas canalizações aí para o pessoal da operação, já que já tinha se passado mais de um ano. O que a profetisa manifestou naquele momento foi: o que mais vocês querem saber? Não retire, não retire. Eu vejo quem vai ler o texto. Não há mais ninguém. É você que vai ter de ler esse texto. Você escreve e só você, Longinova, vai ler esse texto. A Baba Vanga ainda não tinha terminado de profetizar, porque nessa mesma conversa ela disse que foi atingida por uma visão repentina internamente. Ela se mostrou animada e falou: eu vejo, lá está ele, eu vejo. Você vai encontrar um símio ou um macaco de cor amarela. Ele não é homem e nem é mulher, e ele está dentro de uma cápsula. Se você abrir essa cápsula, o ar vai poder revivê-lo. E o que você vai fazer quando ele começar a falar? Esse foi o comentário da Baba Vanga. Isso já estava quase em 92. Isso tudo foi relatado e reforçado 2 anos depois do decreto de selar essa escavação. Ou seja, em 1994 o governo resolveu encher de concreto aquele túnel que foi cavado. Ou seja, não é que eles colocaram uma tampa ou botaram alguma plataforma em cima do local da escavação.
eles encheram de concreto, eles fecharam todo aquele túnel em 1994 e a Loginova, o general Minchev, o coronel Kanev, eles fizeram uma conferência, uma palestra lá na cidade de Sofia, capital da Bulgária, para relatar o acontecido. Nessa conferência, o fato mais importante foi eles relatarem que eles chegaram a uma sala que eles diziam ser aparentemente psicodélica, porque era uma sala com várias cores ali que se alternavam, emanando das paredes. Ela sinalizava com uma espécie de seta um objeto triangular grande que ficava num certo ponto ali dessa parte final da escavação. Eles não mexeram nesse objeto que eles chamavam de objeto número 1. Segundo o coronel Kanev, o objeto número 1 é uma realidade visível e tangível e cuja aparência pode ser confirmada pela equipe militar que participou e que presenciou aquilo. Uma figura parecida com um humano, mas maior. Era uma figura avermelhada e parecia emanar uma luminescência, uma luz dele. O coronel Kanev diz que isso era real e que isso deveria ser estudado mais a fundo para o nosso próprio bem e, obviamente, para a humanidade. O período de tempo em que foi feita essa descoberta lá por eles, curiosamente coincidiu com outro evento. Parece que depois de 2 longos anos o governo búlgaro ficou preocupado e então resolveu mandar uma equipe de, como se fossem auditores, para tentar ver se todo o investimento que estava sendo alocado ali, e a gente percebe que é um montante realmente pesado, ainda mais para um país na situação da Bulgária, de 20 milhões de dólares. E eles foram então avaliar, fizeram levantamentos, conversaram com as pessoas da região. Foi relatado realmente uma série de ocorrências estranhas. Óbvio que essas ocorrências não justificariam a continuidade da operação. O que essa equipe do governo queria saber é onde a gente vai chegar com isso e o que isso vai trazer de benefício. Por fim, a conclusão foi de suspender a operação, mesmo eles tendo detectado tudo o que aconteceu ali entre 6 de dezembro de 1990 até 19 de novembro de 92. Eles quantificaram, foi feito relatórios da quantidade de aparições e de fenômenos inexplicáveis relatados ali pelos habitantes que estavam próximos ali da região da escavação em Tsarishina. Foram registrados 26 relatos de fenômenos paranormais e inexplicáveis de novembro de 92 até novembro de 93, quando inclusive já teria sido encerrada a operação. Houve 21 avistamentos de OVNIs, 2 casos de poltergeist, um avistamento da silhueta de um humanoide alto, a visão de um objeto verde brilhante de cerca de 30 centímetros de diâmetro, uma observação de um feixe de luz intenso sem fonte visível e uma observação de um triplo sol. Enquanto vários casos foram destacados pela conferência feita em 1994, um pareceu particularmente relevante. No início de junho de 92, uma moradora de uma vila vizinha chamada Elka Kirova ouviu os cães dela uivando muito do lado de fora da casa. Quando ela abriu a porta do quintal para investigar, ela viu um enorme objeto elíptico, vermelho, flamejante, pairando no céu, um pouco distante, mas acima da casa dela, e quando ela estava olhando esse objeto, que estava flutuando no ar em completo silêncio, esse objeto de repente voou na direção de Tsarishina. Esse avistamento total durou cerca de 5 minutos, mas nas 24 horas seguintes, essa testemunha ficou completamente exausta e incapaz de fazer qualquer coisa, como se toda a energia do corpo dela tivesse sido drenada. Claramente a gente vê aí paralelos com os avisos dados lá pela entidade Rojo para Elizaveta Loginova, do que aconteceria a um ser humano que fosse exposto à presença deles. Bom, para os envolvidos nessa operação, a rapidez na decisão de encerrar a operação é considerada suspeita. Segundo a Loginova, eles estavam bem perto, estavam a cerca de 6 metros de realmente poder saber do que se tratava, o que eles estavam procurando. E já tinham gasto muito dinheiro, faltava talvez algumas semanas para eles chegarem definitivamente no ponto exato ali. Não é de admirar que a maioria das pessoas não compra a explicação do governo de que o dinheiro foi o motivador para suspender e terminar com o projeto Sunray. Não é difícil a gente ver uma conexão no final
quando ninguém na equipe original teve a chance de confirmar se o governo obteve, retirou, extraiu de lá o tal do objeto número 1, que podia ser aquele tal de ser adâmico estelar primordial que estaria preservado em estado de suspensão ou adormecido lá. Seja ou não seja esse objeto número 1, esse ser, não havia tempo para explorar a câmara e todas as oportunidades de cavar mais fundo, porque houve aquela suspensão da operação, o ambiente foi selado totalmente, preenchido até o topo. Tão repentinamente quanto eles chegaram em Tsarishina pela primeira vez, todos os veículos e a equipe militar deixaram lá o vilarejo sob as ordens do governo búlgaro. O que restou de tudo isso? Infelizmente a resposta é quase nada. Segundo a Loginov explica no seu livro, durante os 2 anos do experimento em Tsarishina, eles mantiveram toda uma rotina e uma disciplina em documentar detalhadamente tudo isso. Todas as atividades, quem fazia o quê, quem estava envolvido, quanto tempo durou, quando começava, quando terminava. Tudo isso era descrito em materiais que, infelizmente, estavam em cadernos que foram confiscados pelo governo quando suspenderam a operação. Isso foi levado para o Estado-Maior búlgaro, onde foi arquivado em regime ultra secreto. Eles não ficaram com nada disso. É sabido que debaixo do Freedom of Information Act, que é o FOIA, que é uma legislação americana que permite acesso à solicitação de informações, a CIA pediu informação sobre o evento de Tsarishina. Não se sabe exatamente o que ela conseguiu e o que ela ia fazer com essa informação. Sabe-se, porém, que ela obteve o registro para pedir essa informação. Então isso atesta que realmente o evento aconteceu e que, seja lá o que fosse, ele foi relevante suficiente para a CIA americana ter interesse e pedir informações para o governo búlgaro. Finalmente, hoje, tudo o que resta do buraco de Tsarishina é uma pequena pedra que algum indivíduo anônimo colocou em cima do concreto como uma lembrança do que seria um dos maiores mistérios obscuros do leste europeu. E para você, mente aberta, o que acha de tudo isso? Mais um caso de histeria coletiva, um caso de desvio de dinheiro, um caso de fantasias de militares e de médiuns envolvidos em usar lendas de um país em crise para desviar dinheiro? Ou você acha que tem um fundo relacionado às teorias da Terra interior, que existem culturas milenares e que podem explicar muito da origem desconhecida e oculta da humanidade? Boas reflexões e até o próximo episódio, Mente Aberta.